Vamos dar continuidade ao temário de fase B. Nós temos dito que este curso é composto por duas fases. Temos a fase A com 50 temas e a fase B com mais 25 temas, onde se aprofundam um pouco mais sobre estes temas. Então, esse trabalho de autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência, é realizado em 3 etapas. Estas etapas, esotericamente, se chamam as montanhas. São as 3 montanhas. E hoje vamos falar sobre o tema número 10, que é a primeira montanha. É a primeira etapa do trabalho. Então, para ingressar no caminho iniciático, é preciso fazer um trabalho prático sobre nós. Se diz que nesta altura do trabalho morrem as teorias. É preciso que haja prática, que haja trabalho objetivo. Então, esse trabalho começa com o equilíbrio dos centros. Nós já aprendemos que a nossa máquina humana temos 5 centros inferiores e temos 2 centros superiores. Estes 5 centros inferiores estão desequilibrados, porque cada centro tem a sua própria energia e deve trabalhar com a sua respectiva energia. E como está desequilibrado, é por causa dos defeitos psicológicos, por causa dos eus que atuam nos 5 centros e desequilibra toda a máquina humana. Então, para que se entre pelo caminho iniciático, de fato, é preciso trabalhar sobre si. É preciso trabalhar com muito empenho, com muito cuidado sobre os detalhes de manifestação dos defeitos, trabalhar com a morte para que se equilibrem os centros e cada centro passe a trabalhar com a sua própria energia. Porque como estão desequilibrados, porque todos os centros roubam energia um do outro e todos roubam ao centro sexual. E assim o centro sexual não vai dispor da energia correspondente, que é o hidrogênio 12, para trabalhar. Então é preciso trabalhar com a morte para elaborar as nossas próprias energias. Elaborar o hidrogênio 12, que é o hidrogênio do centro sexual. O hidrogênio que deve trabalhar o centro sexual. É um trabalho de purificação das energias. Então, quando se trabalha com a morte psicológica, quando se faz um trabalho sobre si, eliminando os detalhes que atuam em cada centro, os pensamentos, os sentimentos, os movimentos, tudo isso gasta energia. Então, quando se trabalha sobre esses detalhes, eliminando esses detalhes,
a energia vai se equilibrando, a máquina humana vai se equilibrando. E assim então surge o hidrogênio 12, que é a energia do centro sexual. Então começa a transmutar a energia, se começa a transmutar a energia sexual em um casal, então se desperta o fogo sagrado. Esse fogo sagrado já é o SI12, que é a energia já transmutada, já é o SI12. Então esse fogo desperta na coluna vertebral, e tendo elaborado os mercúrios, que começa com o mercúrio negro, passa ao mercúrio branco, ao amarelo e o vermelho, que já é o fogo sagrado. Quando se elaboram esses mercúrios, surge então o mercúrio vermelho, que já é o fogo sagrado. Então, nesse momento, nessa etapa, se passam por muitas provas. A primeira prova que se passa é a prova do guardião do umbral, que é para despertar o fogo sagrado, deve passar pela prova do guardião do umbral, deve ser aprovado nessa prova, que internamente, nos mundos internos, dizer na quinta dimensão, em corpo astral, esse estudante que pretende ingressar no caminho iniciático é submetido à prova. Então, o guardião do umbral é o nosso próprio ego, é todo o nosso ego, nos aparece nos mundos internos, e temos que enfrentá-lo, temos que demonstrar que queremos eliminar esse ego. Não vamos eliminar o ego aí, nessa prova. Precisamos demonstrar que queremos vencer esse ego. Não se pode demonstrar medo, não se pode ter medo do ego, porque se demonstra medo nessa prova, na quinta dimensão, é porque na terceira dimensão nós temos medo de enfrentar a nós mesmos, de enfrentar os nossos defeitos. Então, essa prova é aplicada 3 vezes. E se aplica uma vez, 2, e na terceira vez, se o estudante não passa na prova, não é aprovado, não enfrenta o guardião, não demonstra que quer enfrentar, isso implica em tomar uma atitude no mundo astral, de ir ao encontro desse guardião e encará-lo de frente e provar que quer vencê-lo. Então isso demonstra que o estudante quer vencer, e isso então lhe dá aprovação dessa prova do guardião. Então, quando desperta o fogo sagrado, já o iniciado recebe uma espada pequenininha, com cabo branco, que já deve colocar na cintura
que é para a defesa, porque alguém que tem o fogo sagrado desperto já é alvo da loja negra. Então essa espada é para defesa e não para ataque. Essa espada tem muitos poderes. Se empunha essa espada, é capaz de derrotar os magos negros que vêm para nos roubar o fogo, porque o alvo da loja negra é que ninguém desperte o fogo, e os que despertam já são uma ameaça. Então a loja negra vem em cima para derrubar, para fazer com que esse iniciado caia. Então essa espada, essa pequena espada que se tem, que se recebe, é para a defesa, jamais para ataque, porque um mago branco nunca ataca, ele se defende. Então o trabalho deve continuar, e continua com as provas. Aí então tem as provas do fogo, do ar, da água e da terra. Essas provas são colocadas da mesma forma na quinta dimensão. A prova do fogo e a prova do ar, o iniciado é jogado num precipício, e se ele demonstra medo e grita, perde a prova. Também essas provas são aplicadas no máximo 3 vezes. Então, se não passa, fica estancado até que corrija esse erro no mundo físico e seja novamente submetido a essa prova nos mundos internos. Então, a prova da água, se joga o iniciado em corpo astral no mar, e se ele pensa que está no mundo físico e grita com medo de se afogar, de morrer, perde a prova. Então ele deve estar consciente que está no mundo astral e não deve demonstrar medo, não deve ter medo, não apenas não demonstrar, porque se tem medo, esse medo vai se manifestar. Então deve-se trabalhar no mundo físico todos os medos, para que tenha compreensão e seja aprovado nessas provas que são submetidas na quinta dimensão. Então, essas provas que vão dar ao iniciado a possibilidade de que siga avançando, que siga progredindo no trabalho interno. Então são as provas dos 4 elementos. Então começa a fazer as iniciações. Começa com a primeira iniciação, que é a criação do corpo físico solar. A segunda iniciação, que é a criação do corpo vital solar. A terceira, o corpo astral, o corpo mental. E a quinta iniciação é a criação do corpo causal solar. Então são as 5 iniciações de fogo. Então são criados os corpos de fogo, os corpos solares.
E na próxima montanha, esses corpos vão se transformar em corpos de ouro. E na terceira montanha, em corpos de luz. Então, esse trabalho é minucioso. É minucioso e deve ser equilibrado. Deve ser equilibrado, sempre equilibrado com a morte psicológica e o nascimento. E também trabalhar intensamente no sacrifício pela humanidade, que é onde se ganham os méritos do coração, que são necessários para receber as iniciações, para se prosperar nas iniciações, para se progredir nesse trabalho das iniciações. É preciso demonstrar amor pela humanidade, e não um egoísta que quer apenas fazer o seu trabalho e não quer compartilhar o ensinamento para que outras pessoas, para que todos os seres da humanidade, todas as pessoas possam também fazer esse trabalho. Então, é por isso que nós precisamos trabalhar no sacrifício pela humanidade, que é entregar, levar este ensinamento, dar a oportunidade para todas as pessoas, para o maior número possível de pessoas, e assim poder progredir nesse trabalho. Porque não se progride se não se trabalha com amor. E o amor se demonstra com o trabalho de sacrifício pela humanidade, que é entregar o ensinamento sem distinção, de forma gratuita, com esforço, com dedicação, para que outros possam também conhecer e ter a oportunidade de fazer esse trabalho, que é o objetivo da nossa existência. Então, esse trabalho é feito com base nos detalhes, porque os detalhes que vão tirando a força do ego, dos defeitos. Então, deve-se trabalhar na morte dos detalhes, das pequenas manifestações do ego, desses 7 pecados capitais, que se manifestam através de detalhes, através dos 5 centros, da fala, dos pensamentos, dos sentimentos, dos instintos e do sexual. Então, esses pequeninos detalhes devemos levar em conta para então tirar o alimento do defeito psicológico e assim esse defeito morra, que se elimine esse defeito. Então, é com o trabalho de morte, é com o trabalho equilibrado dos 3 fatores que se vai progredir nesse trabalho interno. Então, quando se recebe essa espada vai crescendo, vai aumentando de tamanho, e a cada iniciação que vai se ganhando, que vai se recebendo internamente. As iniciações recebe o íntimo, o nosso íntimo que recebe as iniciações, e não a personalidade. As iniciações são do nosso íntimo, é dizer, do nosso Pai interno. E não são do mundo físico, não são para ser usadas, não são para enaltecer a personalidade, e sim
é um trabalho que se faz para o íntimo, que se faz para o nosso Pai interno. Então, quando recebe essa espada, ela vai aumentando, vai crescendo de tamanho até se tornar uma espada flamígera, uma espada que tem muitos poderes. E então o íntimo é submetido então aos 7 anos, a lei dos 7, e vai crescendo de acordo com o trabalho que se vai realizando, e cresce 7 vezes, 7 vezes 7, até chegar então aos 42, que é a idade adulta. Esse íntimo nasce no interior do iniciado como um menino, nasce como um inocente, como uma criança, e vai se desenvolvendo de 7 em 7 anos. E esse desenvolvimento vai conferindo mais e mais sabedoria. Não é que se encarnou o íntimo, já se tem toda a sabedoria. Não, a sabedoria é gradativa, vai sendo aumentada a cada 7 anos, até chegar à idade adulta, que é a dos 42 anos. Então, vai despertando os chakras, vai abrindo as igrejas, os 7 chakras e as 7 igrejas. Os chakras vão sendo despertados, as igrejas vão sendo abertas, porque essas igrejas estão em estado de abandono. Então, quando vai despertando os chakras, despertam os poderes, vão despertando os poderes, vai se adquirindo esses poderes, o íntimo adquire esses poderes. E isso acontece durante o trabalho, não é de uma hora para outra, não é num piscar de olhos, não é do dia para a noite. Isso acontece gradativamente, conforme se trabalhe sobre si. Então é uma disciplina muito rígida que se deve impor a si mesmo. Não é ninguém que vai nos colocar essa disciplina, ninguém vai nos cobrar, ninguém vai nos dizer o que temos que fazer. Nós que temos que nos auto-observar e ser minuciosos, nos disciplinar para encontrar os defeitos dentro de nós e assim eliminar. Então, somos nós que vamos nos auto-observar, que temos que ser rígidos conosco mesmo. Não é ninguém externo, não é um mestre que vai nos colocar essa disciplina. Nós precisamos ir aprendendo já desde cedo, desde agora, quando conhecemos o ensinamento, já nos colocar uma disciplina, uma sistemática de trabalho, colocar os nossos critérios para assim identificar os defeitos psicológicos. Então, quando se recebe a 5ª iniciação, é preciso escolher o caminho. Então, quando se cria o corpo causal, que corresponde à 5ª iniciação, por esta altura mais ou menos, o iniciado, quando vai terminar, criar o corpo causal, precisa escolher o caminho,
Então existem dois caminhos. Existe o caminho direto, que leva ao Pai, que leva ao Cristo, e o caminho da aspiral, que é onde se renuncia ao trabalho, à continuidade, à continuação do trabalho, onde se renuncia e se opta pelo caminho da aspiral, que é praticamente o fim do trabalho, que daí não prospera mais. O iniciado que escolhe o caminho aspiral trai o seu íntimo, trai o Cristo e não segue mais o trabalho. Até aí chegou, como se diz. Esse iniciado fica aí. É o Nirvana, o caminho do Nirvana, que não conduz à autorrealização íntima do ser. O único caminho que conduz à autorrealização íntima do ser é o caminho direto. Então, o caminho direto é o caminho dos revolucionários. Então, aquela pessoa, aquele estudante que já é revolucionário desde o início, que enfrenta o trabalho, que enfrenta os defeitos, que trabalha nos 3 fatores, que luta para levar esse ensinamento à humanidade, está demonstrando revolução. Então, esse é, por consequência lógica, esse estudante, quando chegar a essa altura, vai escolher o caminho direto. Porém, aquele que demonstra medo, que tem medo de encarar o trabalho, de enfrentar os defeitos, de enfrentar as crises, de enfrentar os problemas da vida, as dificuldades, esse provavelmente vai escolher o caminho da aspiral, o caminho nirvânico, e não escolha o caminho direto. Então, o revolucionário, aquele que vai escolher o caminho direto, já desde o início, já quando recebe esses ensinamentos, quando conhece esses ensinamentos, já se demonstra vigor, força, interesse pelo trabalho. Quando chegar nessa altura, vai escolher naturalmente o caminho direto. Então, esse caminho, quem escolhe é o nosso Pai. Deve ser o Pai que escolhe o caminho. Se nós permitir que o Pai escolha o caminho, ele vai escolher o caminho direto. Ele não vai escolher o caminho do Nirvana. O caminho do Nirvana escolhe aquele que demonstra medo, que tem medo. Na verdade, são os defeitos que acabam influenciando e fazendo com que esse iniciado escolha o caminho da aspiral, que é o caminho que terminou o trabalho por aí, não progride mais. Por esse caminho, não progride mais. Vai para o Nirvana, e quando termina esses méritos, a pessoa terá que voltar ao mundo físico novamente e começar tudo outra vez. Então, quando chega a essa altura, o iniciado está terminando então a primeira montanha e tem direito a um descanso, que é onde ele vai refletir, meditar sobre o trabalho que fez, e então vai ter mais tempo para refletir e compreender, vai então amadurecer a sua compreensão, o seu discernimento
ele vai entrar então em uma capela redonda, onde vai permanecer por algum tempo com essa oportunidade, esse descanso, que vai então lhe dar possibilidade de refletir e compreender melhor o trabalho que fez até aí, para então ganhar forças e iniciar então a próxima etapa, que é a segunda montanha. Então esta é a primeira montanha, que são das 3 montanhas, é a primeira. E se para ingressar nessa primeira montanha é preciso então ter recebido o ensinamento dos 3 fatores, é preciso trabalhar com a morte, é preciso equilibrar os centros, da máquina humana, para que cada centro então passe a trabalhar com a sua respectiva energia, e assim, quando equilibrar os centros, essa energia vai ser transmutada através da coluna vertebral e vai subir 5 vezes. Uma vez criando o corpo físico solar, o corpo vital, após o corpo astral, o mental e o causal. Então cada corpo corresponde a uma iniciação. Então são as 5 iniciações de mistérios maiores. E esse é o trabalho real, não é um trabalho de teoria. Então se diz que aqui morrem as teorias. Não, as teorias já não têm valor. O que tem valor aqui é o trabalho prático e verdadeiro que cada um de nós faça. Não é por ter conhecimentos intelectuais, não é por ser uma boa pessoa, não é por ser um bom cidadão, e sim pelo trabalho de morte, nascimento e sacrifício pela humanidade, ou seja, trabalho real através dos 3 fatores que se chega ao caminho iniciático. E não há outra forma, não há outra maneira de se ingressar no caminho iniciático, a não ser pela prática dos 3 fatores. Então nós estamos aqui dispostos a esclarecer dúvidas que tenham, qualquer pessoa que tenha dúvida. Nós estamos aqui para colaborar. Esse é o nosso trabalho. Nosso trabalho é colaborar para que outras pessoas também possam compreender e fazer esse trabalho. Então o nosso número WhatsApp é 55, o Brasil, 62, a região, e o número do WhatsApp é 991 929355 62 991 929355. E assim nós somos gratos a todos que nos assistem, e se gostam destes temas, por favor, compartilhem com amigos, com conhecidos, com colegas de trabalho, que isto já será o 3º fator, que já está proporcionando a outros a oportunidade de conhecer os ensinamentos verdadeiros, que levam a cumprir com o objetivo da existência, que é a autorrealização íntima do ser. Muito obrigado.